boa tarde, meninas, Vanessa. A gente está aqui hoje com a doutora Vanessa Lacerda, nutricionista clínica, para executar o trabalho da disciplina de ética. Nós somos alunas da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E é uma entrevista, um bate-papo, para saber um pouco de você, Vanessa, e do seu trabalho, e de como você aplica a algumas questões sobre ética e conduta profissional, enfim, esses temas no dia a dia do seu trabalho. Eu queria começar pedindo para você falar um pouco, na atualidade. Vanessa? Oi, pode falar. É que apareceu, só a câmera travou para mim. Eu queria começar pedindo para você falar, na atualidade, hoje, que tipo de atendimento você está fazendo e um pouco da sua formação também. Sim. Então, eu sou formada, né, na área de nutrição há 9 anos. Já passei por diversas áreas, né, já trabalhei com controle de qualidade, já atendi em academia, mas atualmente eu tenho um consultório onde eu realizo atendimento voltado para emagrecimento e nutrição esportiva. E trabalho também com algumas doenças, né? Que o emagrecimento vai ser somente uma consequência do tratamento dessas doenças. Então, lipedema, obesidade, SOP, endometriose, os maiores casos que eu recebo no consultório. E atendo homens também com o objetivo de ganho de massa muscular, hipertrofia. Então, eu trabalho tanto com a linha de emagrecimento como a nutrição esportiva. Mas agora eu estou realizando uma especialização na área da saúde da mulher, então voltado para o esporte e emagrecimento da mulher, mas com tratamento também de diversos distúrbios hormonais que acabam interferindo no processo de emagrecimento. Uhum. Eu ia te perguntar mesmo que tipo de atualização você costumava fazer na sua carreira, era a minha primeira pergunta. Então, você vai fazer agora um curso para, que legal, para Sim. atendimento público feminino. Assim que eu saí da faculdade, eu me formei em 2016. Quando foi em 2017, eu já iniciei uma pós-graduação pelo GANEP, que era uma especialização, só que ela era bem geralzona. Então, era nutrição esportiva, fitoterapia, atendimento ambulatorial, onde a gente fez estágios no GRAAC, né, no Centro de Apoio à Criança com Câncer, e no próprio ambulatório do GANEP. Então, assim que eu me formei, eu já fiz essa especialização. Mas hoje eu sinto que estou ficando um pouco defasada, né? Então, muitas coisas mudam e a gente tem que ficar em constante estudo e se atualizando. Então, eu tenho um propósito de vida de ajudar mulheres através do meu trabalho. Então, eu fui num congresso de nutrição estética e saúde da mulher, e lá eu conheci uma instituição que ofereceu essa nova especialização. Aí agora eu vou iniciar, e vou iniciar minha segunda graduação também, para complementar os meus atendimentos nutricionais. Vou começar a fazer biomedicina. Então, sempre se atualizando, eu participo de grupos de mentoria também, para estudos de caso, dividir vários casos com outros profissionais da mesma área que eu atuo. Uhum. Muito legal. Depois eu vou te fazer uma pergunta sobre esses grupos, mas aí agora eu vou deixar lá para o final, Tudo bem. para a gente seguir com o tema do trabalho. A segunda pergunta que eu tenho para te fazer, com relações a questões éticas mesmo. Como você molda o seu trabalho para se manter dentro da ética, de um trabalho ético, e quais questões você se preocupa com esse assunto? Então, eu sempre quando eu tenho dúvida de algum caso,
se a conduta vai estar dentro do código de ética ou não, eu sempre mando mensagem para o CRM, né, para tirar dúvidas, porque eles também vão atualizando o código de ética, e já tem 9 anos que eu estou formada. Então, no dia a dia, eu tento sempre respeitar, né, o código de ética, mas eu noto que tem alguns profissionais que a gente, até eu, às vezes, até me sinto, não é desvalorizada, mas é aquele conflito de interesses, porque muitas pessoas acabam cobrando do nutricionista foto de antes e depois. E pelo nosso código de ética não pode colocar, porque você está oferecendo um resultado que não necessariamente a pessoa vai ter, vai depender de vários fatores, né? Não depende só do profissional, mas muitos profissionais acabam postando. E isso acaba diminuindo a visibilidade de outros profissionais, porque acabam comparando, porque fulano tem esse resultado e a nutricionista que eu estou seguindo, a Vanessa Lacerda, não posta isso. Então, isso está... O público, né? O próprio público público falando isso. questiona. Questão de valores também, porque a gente tem a tabela, né, de honorários do valor que a gente deve cobrar. E eu tento sempre seguir e me atualizando, vendo em relação ao código de ética, mas tem profissionais que acabam oferecendo consulta por R$ 50. Tem propaganda disso no Instagram, gente, que aparece pra gente, sabe? Mas eu tento sempre seguir respeitando a individualidade do paciente, né? Voltando para essa parte de ética. Eu tenho todos os prontuários dos pacientes, tudo arquivado, respeitando, né, o sigilo também de todas as informações. No dia a dia, a gente acaba saindo da faculdade ali já meio que automatizado, né? A gente já sabe o que tem, o que pode e o que não pode. Então, para mim, isso acaba sendo muito automático. Eu nunca tive nenhuma reclamação, nenhuma denúncia, mas nunca recebi visita do CRN, mas eu acompanho pessoas que já receberam para averiguação. Principalmente, quanto mais você é exposto, maior a chance assim, de você receber a visita do CRN. Nossa, eles vêm perguntar mesmo como é que está sendo, ou deve ser... Início prontuário, o que você está fazendo, quais são as condutas que você está aplicando dentro do consultório, principalmente se você divulga muito o seu trabalho, eles acabam se preocupando, né? Será que aquele profissional está seguindo todas as recomendações, todas as orientações? Será que não está colocando em risco a saúde, né, de outras pessoas? Então, eu tenho essa preocupação e o CRN também tem, mas eles costumam mais visitar se tiver alguma denúncia. Mas eu conheço profissionais que já receberam visita deles para averiguação, mas graças a Deus estava tudo certo. Quando você anda certo, você não precisa ter medo. A gente escutou em sala de aula que rolam denúncias, né? Daí eles vão mesmo averiguar. Eu já denunciei padaria já. Para vigilância sanitária. Porque quando você está na faculdade, você tem aula de microbiologia, você acaba chegando nos locais e começa a avaliar, olha, que boas práticas de fabricação. Você fica atento às coisas. E como nutricionista em relação ao código de ética também, a gente tem que seguir e se a gente vê alguma coisa errada, a gente também tem que tomar providências, porque senão você está meio que concordando com aquilo. Sim. Tá. Acho que é isso, Jé. Eu gostaria de saber como você trabalha as questões de inclusão na prática profissional, se tem muitos pacientes com demandas específicas, como questões alimentares ou questões até cognitivas. Eu recebo muitos pacientes com compulsão alimentar. Então,
eu encaminho, né, para passar com a psicóloga, para a gente ter esse acompanhamento multidisciplinar. No dia a dia, né, desse paciente que tem compulsão alimentar ou tem alguma seletividade, eu respeito as escolhas alimentares, mas dentro do contexto a gente tenta melhorar. Então, sempre respeitando, né, as dificuldades que aquele paciente tem, fazendo trabalhos, né, para incluir novos alimentos. Então, eu faço várias dinâmicas com os pacientes para incluir novos alimentos, principalmente quando eles têm seletividade. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela não comia legumes porque ela tinha trauma de infância. Aí, dentro do contexto alimentar dela, vamos incluir em forma de suco, uma vitamina. Na hora de fazer o arroz, vai lá e rala uma cenoura, coloca um brócolis, a gente vai incluindo aos poucos para ir treinando o paladar até que essa pessoa aumente a aceitabilidade. Com criança, porque eu também atendo alguns casos de criança. A gente faz brincadeiras, então olhos vendados, então a gente venda os olhos, você vai degustar isso daqui, experimentar e vai me dar um feedback. O que você gostou? Qual foi, o que você gostou e o que você não gostou? Foi a textura, foi o sabor, foi a forma de preparo. Então a gente tenta incluir dessa forma. E eu trabalho também várias técnicas comportamentais. Então, comer intuitivo, degustação comentada. Já fiz muito isso. De comprar chocolate para o paciente, porque, tipo assim, era o doce preferido. Aí eu ensinava como comer o chocolate. Você dá uma mordida, deixa derreter na boca para todas as papilas degustativas, sentir o sabor. O que isso te remete? Me remete à memória infantil. Quando eu era criança, minha mãe sempre me dava um chocolate de sobremesa do almoço. Então, a gente ressignifica, né, alguns alimentos na rotina daquele paciente. Então, é uma forma, assim, tanto de inclusão, de respeito e mostrando que para atingir o objetivo que ele quer, não precisa abrir mão de comer o que gosta. Tudo é questão de quantidade, frequência, sempre focando na qualidade alimentar. Então, eu recebo tanto de compulsão alimentar, alguns pacientes de seletividade e início de bulimia também. Pessoas que descontam na comida, né? Alimenta as emoções. Eu falo assim. Eles alimentam as emoções com a comida. E a gente tenta ressignificar isso encontrando outros meios de desestressar, diminuir a ansiedade. Então, a gente tenta incluir outras formas, outras ferramentas para direcionar, e isso junto com o psicólogo, né? Porque tem muito fundo emocional, traumas também, que aquele indivíduo tem, porque todo mundo tem um histórico, né? Uma bagagem. E com essa bagagem a gente vai ressignificando e criando novas memórias. Vendo a alimentação como prazerosa. E é uma frase que eu uso muito nos acompanhamentos nutricionais. A alimentação ela tem que ser prazerosa, tem que ser gostosa, não tem que ser algo maçante, algo ali por obrigação. Então, é algo para nutrir o nosso corpo e trazer bem-estar no geral.